Falar do Evangelho, falar de Jesus é sempre uma gratidão. A gratidão da nossa parte, porque Ele mesmo nos ensinou que quando nós nos reuníssemos em Seu nome, a Sua presença estaria conosco. E na noite de hoje nós estamos numa casa de oração, desejosos de falar sobre Jesus, sobre a Sua mensagem. Tão grande que ele não coube na contagem da história da humanidade. Os homens não puderam colocar nos registros históricos que deixaram-no em evidência antes dele, depois dele e ele. Ele apenas, durante 3 anos de uma vida pública, ostensiva, registrada, por aqueles que eram médiuns históricos, assim podemos dizer, os evangelistas, os que conviveram com ele diretamente, que fizeram os registros daquilo que presenciaram, e aqueles que ouviram falar dele e que catalogaram, junto àqueles que conviveram com ele, os seus fatos. João diz, se fosse realmente escrever tudo o que Jesus havia dito, não haveria livro na face da terra para conter os seus ensinamentos. Mas é suficiente apenas os 4 evangelhos registrados para que nós possamos debruçar, refletir, conhecer, meditar, trazer para o sentimento, mas, sobretudo, procurar aplicar nas nossas vidas as lições imorredoras do Evangelho. Nos faz tão bem, porque a nossa consciência fica tranquila, porque sabemos que estamos diante de um roteiro seguro, de um guia e modelo da humanidade que não se equivoca e que falou tanta coisa bela e exemplificou todas as coisas belas, mas, sobretudo, deu um exemplo da lei divina de amor como jamais a humanidade havia conhecido o amor como Jesus nos trouxe. Falava-se de amor antes dele, mas nunca ninguém vivenciou o amor como ele. E tanto que 2000 anos após, nós falamos dele cada vez mais. E quando dizemos nós, não estamos nos referindo apenas aos religiosos, aos cristãos, mas a literatura no mundo hoje sobre Jesus, e a maioria dela, escrita por pesquisadores, por pessoas que desejavam conhecer que homem é este, que esteve entre nós há 2000 anos, durante 3 anos da sua vida, nada escreveu, fez tanta coisa, e continua até hoje cada vez mais vivo, porque a proporção que a humanidade vai se desenvolvendo, o tempo passa, as consciências vão se ampliando e nós vamos entendendo Jesus de uma forma melhor. Porque ele foi crucificado e mantivemos ele crucificado durante milênios. E nos dias de hoje, a necessidade é de tirá-lo da cruz, trazer para junto de nós, como cidadão, como homem, que conviveu conosco e nos ensinou muito. Porque apenas a imagem que fomos condicionados ao longo de milênios é ele crucificado, com uma coroa ensanguentada no rosto, sobre a cabeça, e que veio para nos salvar. Mas quando nós começamos a estudar a sua personalidade, os seus ensinamentos, verificamos que ele foi muito mais do que isto. Isto foi apenas um fato da sua vida, registrado, mas que não deve ser apenas concentrado neste momento, apesar de, mesmo neste momento, ele nos trazer ensinamentos. Mas quando ele esteve entre nós, Mateus, no capítulo 5, os versículos 17 e 18, registrou a sua fala, como nós estamos vendo projetado, não vim destruir a lei, é uma parte só deste capítulo,
e desses 2 versículos, 17 e 18, que me permitam colocar à vista para que nós leiamos e possamos fazer uma interpretação desses 2 versículos. Não penseis que eu tenho vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto, em verdade vos digo, que o céu e a terra não passarão, sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. Jesus não disse nada em vão. Todas as suas palavras tinham objetivo. Ele sempre falou trazendo-nos ensinamentos. Aproveitou o tempo como ninguém jamais o fez. Não perdia a oportunidade de esclarecer-nos, especialmente. O seu colégio apostolar, que na intimidade o questionava, perguntava algumas coisas, e ele, na intimidade, explicava para aqueles que estavam interessados em assuntos, mas depois, quando em público, trazia aquele assunto ao público, porque ele sabia que era um ensinamento que interessava a coletividade. E, enquanto falava, olhava para aquele discípulo que o questionou, num olhar singelo, de compreensão, mas com um sorriso para ele, e ele entendendo que aquele seu questionamento, que aparentemente era só seu, Jesus o transformou em ensinamentos para todos que estavam ouvindo. Então, quando ele veio dizer para nós que não veio destruir a lei, a primeira pergunta que nos vem é a que lei Jesus está se referindo. É algo que nós devemos pensar, para verificarmos o que é que ele estava dizendo. E, a partir daí, nós vamos observar que quando, na sua fala, no versículos 17 e 18 do capítulo 5, tem uma parte que ele diz assim, que está em destaque, negrito, no que nós estamos observando. O céu e a terra não passarão sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. Nós podemos, daí, já tirar alguma conclusão. Porque se ele diz que tudo passará e a lei permanecerá, é sinal de que essa lei não é mutável. Nós podemos chegar à conclusão de que Jesus está se referindo a uma lei que ela é perene. Ela permanece, porque o tempo passa e ela permanece. Ele está se referindo a uma lei imutável, portanto, a uma lei eterna. É uma conclusão que nós podemos tirar, inicialmente, da sua fala, porque essa lei tem uma característica. Se tudo vai passar até que reste um último iota, e esta lei tem que ser cumprida, quer dizer que ela existe e ela permanece, com todas as mudanças que poderão ocorrer. Quando nós recorremos ao outro Consolador, que a doutrina espírita vem fazer esse papel e resgatar a pureza, o entendimento de forma fácil do Evangelho, nós vamos encontrar uma concordância e um entendimento melhor das palavras de Jesus. Porque quando nós observamos no Livro dos Espíritos, a pergunta 615, Kardec faz assim: é eterna a lei de Deus? E os Espíritos respondem de forma muito singela: eterna e imutável como o próprio Deus. Se Jesus está falando de uma lei que ele veio cumpri-la, nós já podemos deduzir que a lei que ele está falando, já que ela permanece por todo sempre, é a lei divina. É a lei de Deus que é eterna, como ele, e permanece por todo sempre. Ela não sofre alteração. Como Deus também não sofre alteração nos seus atributos, nas suas leis. Nós é que, saindo da simplicidade, da ignorância, para chegar à angelitude, esse percurso evolutivo vai nos fazendo ver as coisas do universo.
inicialmente não como elas realmente são, mas como nós a vemos em função da nossa zona de compreensão, para podermos aos poucos ir entendendo. E já houveram situações na face da Terra, no processo evolutivo, que nós entendemos sendo verdades e que depois, quando a verdade realmente nos foi mostrada, verificamos que nós não a vimos como realmente é, porque a nossa zona de compreensão não percebia até que ela foi demonstrada. Hoje damos risada, ou até observamos, que infantilidade, crer que a Terra não era redonda, que a Terra era chata, que não se viajava pelos mares com medo de cachoeiras que poderiam existir, e o pior ainda, que era sustentado por grandes elefantes brancos. Outros discutiam, diziam que não eram, que eram por águias enormes. Hoje parece história da carochinha, não é? Como nós falamos até, as histórias que são contadas. Mas foram verdades que a humanidade acreditou ao longo de milênios, até o dia que esta verdade, a Terra, como este bólido que viaja no espaço, com velocidades estupendas que nós não sentimos, ela gira em torno de si a 1.710 km/h. Já pensaram que nós estamos rodando em torno a essa velocidade? Já pensaram a velocidade de translação? É mais de 170 mil km/h, nesse espaço em torno do Sol. A Terra, com os seus vários movimentos, e citamos 2, gira em torno do Sol, que também, por sua vez, polariza os demais astros que giram em torno dele, e esse sistema gira em torno de outros sistemas. E tudo isso dentro de uma constelação que nós chamamos a nossa galáxia, que tem trilhões de habitantes do Pai, e todas elas em harmonia, e essa própria galáxia viajando no espaço infinito. E nós achamos ela tão grande, e quando nós observamos que ela está dentre outras galáxias, nós verificamos que ela é tão pequenininha. E quando nós olhamos dentro dela, aí a coisa fica pior, porque verificamos a nossa insignificância. Carl Sagan, que foi o astrofísico conhecido, quando a espaçonave viajava fora da Terra, pelo espaço, ele teve uma ideia e pediu para os astrofísicos e para as pessoas da NASA que estavam ali fazendo o controle daquela nave no espaço, porque ela viajava com as suas câmeras para frente, como normalmente a gente faz. Se eu estou dirigindo, eu estou olhando para a brisa, eu não olho para o retrovisor. E ele teve a ideia assim: vamos tirar um selfie da Terra? Vamos verificar como é a Terra, e mudaram a câmera. E a câmera voltou, e verificaram que a Terra, quase obscura, insignificante, um pontinho luminoso, dentre milhares de outros pontos. Isto levou os astrofísicos a fazerem considerações profundas sobre a questão do micro, do macro, e a viagem que estavam fazendo, para poder verificar a imensidão do universo, a beleza do Pai, que criou tudo por amor. Então, quando nós observamos que Jesus, quando falou sobre a lei a qual ele se refere, ele estava falando sobre as leis divinas, que são perenes, perfeitas, harmônicas. E nós estamos submetidos a estas leis, tanto que nós vivemos nesta casa, e ela fazendo essa viagem, esse percurso, e nós nem damos conta que somos viajantes do espaço. E estamos interferindo nele, pelos nossos pensamentos, pelos nossos atos, que faz com que esta casa tenha uma psicosfera, que ela tenha uma imagem que não é simplesmente a física, mas se pudéssemos observar o somatório dos nossos pensamentos, seríamos identificados por tudo aquilo que nós pensamos, e iríamos ficar surpreendidos de que, infelizmente, os nossos pensamentos ainda não estão em concordância com as leis de Deus.
Então, identificado de que as leis, ou a lei que Jesus se referia, era a lei divina, Kardec, então, ainda no Livro dos Espíritos, na pergunta 621, ele, já que as leis divinas são eternas, ele pergunta assim, então onde é que estão essas leis? Porque, normalmente, leis, para nós encontramos em bibliotecas, em enciclopédias, encontramos nos livros, encontramos à disposição aonde estes arcabouços que legislam as nossas vidas, ou as vidas nos países, nas regiões, nos estados, no município, aonde estejamos, lá se encontram. E Kardec sabiamente pergunta onde é que está ela. Já que é uma lei divina, perene, onde é que está? E eles respondem, na consciência. Então, as leis de Deus estão comigo. Aonde eu estiver, ela está comigo. Que coisa interessante. Uma revelação nova. Algo que vem dizer, se Jesus não veio destruir a lei, ele não veio destruir as leis que estão na nossa consciência. Aí Kardec, mais sabiamente, complementa essa pergunta na letra A, onde ele diz assim, visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia, então, de lhe ser revelada? Porque se ela está comigo, para que alguém precisa me revelar? Se ela está dentro de mim. Aí os espíritos mais sabiamente dizem assim, ele, quer dizer, os homens, o homem, a esquecera e desprezara. Quis então Deus lhe fosse lembrada. Olha a bondade do Pai. Nós, rebeldes, com as leis divinas em nós, a consciência, nós esquecemos dessa lei, abandonamos e fizemos as coisas por conta própria. E a vida e a lei divina, ela nos responsabiliza por tudo que nós fazemos. Somos livres para fazermos o que quisermos, mas somos responsáveis por tudo que fizermos. Por isso, plantio livre, colheita obrigatória. Planto espinho, não colherei fruta. Eu vou colher espinho. Planto fruta, vou colher fruta. Planto hortaliça, vou colher hortaliça. Assim é da vida, é uma lei natural. Por isso que Deus não castiga. Por isso que as leis divinas são sábias. Porque cabe a nós esta liberdade, que é a livre determinação individual que o Pai colocou para que nós progredíssemos, que é o livre-arbítrio. É o direito que nós temos de escolher o que quisermos, mas verificar se aquilo nos convém. Por isso que Paulo falou, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Para que eu possa fazer o que convém. E o que convém é aquilo que é em conformidade com as leis do Pai que estão na minha consciência. E toda vez que eu pratico as coisas em concordância com a lei divina, eu estou praticando o bem. E quando pratico o bem, nós estamos em concordância com os ensinamentos do Cristo e com o seu Evangelho. Porque ele, tudo que fez, foi em concordância com as leis divinas. Nos ensinou a praticar o bem. E assim é que ele vem nos dizer que não passaria nada enquanto nós não praticarmos o bem. E aí Kardec, não satisfeito, ora, já que está na consciência, Jesus está mandando, o Pai está mandando espíritos para poder nos ajudar a relembrar estas leis, porque elas foram esquecidas, abandonadas, e nós nos afastamos dela. Aí Kardec pergunta assim, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Singela resposta, todos os espíritas sabem, inclusive, o número, é a pergunta 625, e a sua resposta, Jesus. Kardec comenta essa pergunta dizendo assim, para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Ele é guia e modelo. Então, a perfeição moral que nós podemos aspirar é a dele, guia e modelo. É por isso que ele não ficou na contagem do tempo, ficou como referência,
E nós estamos lembrando dele a cada ano que passa, a cada século, a cada milênio, e quanto mais passa, mais ele cresce. Porque a literatura que existe hoje sobre Jesus, que não são dos religiosos, diz-nos o maior mestre, o maior médico, o maior professor, inigualável, em todos os pontos, o administrador de referência. Quanto mais tempo passa, mais vai crescendo. E isto aconteceu desde o primeiro momento em que ele aqui chegou, que poderia fazer tudo sozinho, mas não fez. Escolheu um colégio apostolar, com a diversidade própria, sabendo que ali encontrava um que não era aceito pela sociedade, era detestado, porque era um cobrador de impostos, um queria negá-lo, outro que só acreditava vendo, escolheu o velho, mais idoso, escolheu o jovem para estar com ele. E se nós olharmos cada um dos 12 com características e peculiaridades, demonstrando-nos de que o nosso trabalho ele deve ter essa característica de uma construção coletiva, respeitando as diferenças e as individualidades, porque ao invés dela nos separar, ela nos une, porque nos faz crescer. Eu aprendo algo com o outro aprende algo comigo, porque todos nós temos lei divina nas nossas consciências que nos dá referência. É o ponto que nos unifica, que nos faz crescer, melhorar. Só que nós fizemos opções para estar afastado dela. E é por isso que Deus, na sua misericórdia, nos mandou esse modelo de perfeição, esse guia para que nós possamos segui-lo. E não fizemos porque não o compreendemos e não o aceitamos, desde o momento que ele esteve conosco. E Kardec continua ainda comentando, dizendo assim: Deus nolo oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou. É a expressão mais pura da lei do Senhor, porque, sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na terra, o Espírito Divino o animava. Então, Jesus é a expressão mais pura da lei do Senhor. A aplicação da lei do Senhor tem a pureza nos exemplos de Jesus. Nós não lembramos dele porque ele falou, nós lembramos dele porque ele fez tudo o que falou, pelos exemplos que deixou. Por isso que ele é guia e modelo, que nós devemos segui-lo. Segui-lo com a compreensão, descrucificado, trazendo ele para o nosso entendimento, convivendo conosco. O que é que ele fez num momento como esse? Como ele agiu? Porque ele é a referência. A referência não é quem vos fala, não é o outro qualquer. Não se equivoca. Ele não erra. E ele nos deixou os ensinamentos que era justamente o necessário para que nós pudéssemos compreender e viver a lei divina. Quando nós olhamos a nossa história, vamos verificar que houveram personalidades que trouxeram revelações. E a revelação divina das leis de Deus, elas tiveram na sua primeira personalidade Moisés, que foi um legislador que veio atender a uma necessidade, tirar o povo da escravidão, que já estava vivendo há muito tempo, tanto dos babilônios, depois, posteriormente, para os egípcios, e levar esse povo para uma terra prometida com leis, mas leis que o legislador tinha que fazer de forma rígida. Vocês têm ideia quantos hebreus Moisés teve que levar no deserto durante 40 anos? Alguém tem ideia aqui? 10 mil? 20 mil? 30 mil? 50? Foi mais de 100 mil pessoas. Imaginem vocês conduzir 100 mil pessoas, sem leis, sem regra, sem disciplina, sem autoridade. A autoridade ele tinha, porque a sua mediunidade já tinha demonstrado antes os efeitos físicos que ele produziu por ser um médium que a espiritualidade conduziu e deu-lhe essas condições, proporcionando, porque ele conquistou ao longo das existências, para poder cumprir esse papel. E ele legislou, mas são leis temporárias, para atender a um momento, a uma circunstância
Mas durante o seu percurso, ele recebeu uma lei que não foi dele. Como médium, no Monte Sinai, ele recebeu os 10 mandamentos. Essa é divina. Essa lei escrita na pedra, pela escrita direta, onde ele foi o medianeiro, esta não foi de Moisés. As leis de Moisés hoje, alguém sabe quais são? Alguém segue? Ninguém segue. Mas os 10 mandamentos estão aí. Vai permanecer por todo e sempre, porque é divino, é eterno, é perene. E a outra personalidade que nós vamos encontrar é o Cristo. O Cristo, porque o Cristo ele veio nos trazer, Jesus, ele veio nos dizer que não veio destruir a lei. Que lei? Como nós já vimos, a lei de Deus. Porque a lei dos homens, por serem imperfeitas, quando o testavam para querer prendê-lo, colocando em cilada, ele dava sempre uma resposta, que aqueles saíam cabisbaixo. Cobrava-se os impostos. E, no momento, testam, fazendo uma pergunta a respeito dos impostos, para que ele caísse na cilada e, dependendo da resposta, ter motivo para prendê-lo. Aí ele diz assim, tens uma moeda? Aí dão uma moeda. Ele diz assim, de quem é essa esfinge? César. Então dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. E eles não tiveram nada o que dizer, saíram reflexivos. Então Jesus, a lei dos homens, quando elas não tinham concordância com a lei divina, ele sempre procurou corrigir, para que os homens aprendessem que a lei que estavam seguindo eram leis temporárias, que atendia, bem ou mal, àquela circunstância e, muitas das vezes, aos interesses egóicos próprios, seja da instituição, do Estado, ou daqueles que temporariamente faziam as leis para atender às suas necessidades próprias. Mas ele foi fiel sempre à lei de Deus. Ele respeitava a lei dos homens, mas a sua fidelidade foi sempre à lei de Deus. Por isso que ele foi levado ao Gólgota para ali dar o testemunho do sacrifício, no momento em que ele achou que a sua missão já tinha cumprido, e assim ele deixou-se, nos trazendo um ensinamento de outro tipo de vitória. Porque a vitória que nós tínhamos conhecimento é a vitória daqueles que saem para a guerra, lutam, ganham, voltam, são ovacionados quando chegam, recebem medalhas, viram heróis. Mas não é esta a vitória que ele nos ensinou. Ele nos ensinou a vitória que ele disse assim, eu venci o mundo, e realmente venceu. Porque ele estava aqui para ser fiel a Deus, trazer os ensinamentos, e não para atender aos homens, às leis dos homens, para atender à lei de Deus. E é por isso que ele deixou o ensinamento para nós. Então, quando Jesus diz assim, por essas palavras, o céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido até o último iota, ele quis dizer ser necessário que a lei de Deus tivesse cumprimento integral, isto é, fosse praticada na terra inteira, em toda a sua pureza, com todas as suas ampliações e consequências. E nós ainda não praticamos. Por isso que vai demorar. É a construção que nós estamos fazendo para um dia cumprirmos todos a lei de Deus. Quando assim acontecer, as leis dos homens não vão ser mais necessárias. Porque nós estaremos cumprindo a lei que está na consciência de cada um de nós. Não vai precisar de enciclopédia, de biblioteca, de nada disto. Porque ela está em mim e eu sou a página viva daquela lei que eu estou vivendo, como o outro também estará vivendo. E nós, então, estaremos no mundo feliz, no único rebanho, chamando-nos de irmãos, porque todos nos consideraremos filhos de Deus como somos, porque a Ele pertencemos. É uma construção que a humanidade vai saindo daquela aldeiazinha para as cidades, para os países, para as nações. Um dia de hoje, já com as comunicações, os satélites, verificando que nós todos estamos vivendo na mesma casa,
que tudo que acontece em qualquer parte desta casa reflete na da outra, e assim nós vamos crescendo, ampliando esta visão, verificando que todos nós fazemos parte de uma única humanidade, e, naturalmente, lá na frente, não chamaremos ninguém de estrangeiro e nem perguntaremos de onde você é, porque somos cidadãos da terra, pertencentes à humanidade. Então, eu não vou perguntar para o outro que está morando na minha casa, você mora onde? Você está morando na casa que eu moro, então eu não preciso perguntar. Nós estamos partilhando o espaço pela bondade do Pai e praticando estas leis. Por isso que o papel de Jesus não foi o de um simples legislador, um moralista, que veio nos atender como fez Moisés. Ele teve um papel muito mais importante. Ele veio cumprir o que as Escrituras já tinham dito, tanto que ele observa a João, que já vinha dizendo que chegaria aquele que batizaria pelo Espírito Santo, não como ele. E no dia que João observa ele chegando, e ele se aproxima de João e pede para batizar, João ficou em dúvida, não, quem sou eu para te batizar? É você que tem que me batizar. E naquele colóquio tão rápido, ele com sua autoridade diz assim, cumpramos o que diz a lei e os profetas. Já era predito que eu seria batizado. E ele se submete a um batismo diferente dos demais. Quando o fenômeno de efeito físico surge, o símbolo da paz, que era uma pomba e uma voz, dizendo que ele era o filho direto do Pai que estava ali para justamente relembrar-nos a lei de amor, a lei divina que nós tínhamos esquecido. Então, Jesus viera ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que se transcorre aqui. Jesus sempre falou da vida futura. E ele trabalhou a todos que os ouviram e que nós que estamos hoje, lembrando da sua mensagem, de que o reino não é deste mundo. Por isso que ele veio depois mostrar de que a morte não era como se pensava, ou que tudo acabava, mas ele veio provar e demonstrar que a morte foi morta. Porque já era previsto que ele apareceria no terceiro dia, e ele apareceu no terceiro dia. E várias vezes, para ninguém ter dúvida de que ele apareceu em vários lugares, em épocas diferentes, para pessoas diferentes, para que não tivesse dúvida da imortalidade, que era a última coisa que ele precisava demonstrar, já que ele falava da vida futura, do reino de Deus, para que nós não tivéssemos dúvidas. Mesmo assim, ao longo do tempo, após os 3 primeiros séculos da nossa era, onde a pulcritude da sua doutrina, do seu evangelho permaneceu, foi deturpado, e aí pintaram a morte do jeito que a gente está condicionado, para que temêssemos a morte, e colocaram, enxertaram na doutrina pura do evangelho os interesses que estamos acostumados a saber, com ritos pagãos, com interesses políticos, pessoais e assim por diante. Então, Jesus veio nos ensinar o caminho que conduz a esse reino, porque ele disse, olha, tem um reino que não é desse mundo. Mas ele não se limitou apenas a indicar o reino. Ele veio também nos ensinar qual é o caminho para chegar nesse reino. Como é que nós devemos fazer para chegar nesse reino? Fazendo a nossa regeneração, a nossa autoiluminação. Brilhe a tua luz. Sois deuses, poderás fazer muito mais do que eu faço. Quando brilho a minha luz, é porque eu estou me auto-iluminando. Eu não sou mais o mesmo do que eu era ontem, antes de ontem, ou 10 ou 15 anos atrás. Eu estou me renovando, me regenerando, me refazendo à luz da lei de amor, procurando ser melhor. Se eu sou invejoso, eu procuro ser menos invejoso, já sou melhor. Porque não é lógico ouvir uma doutrina, um convite, um ensinamento, que a partir do momento que eu ouvi, ele sai do outro lado e eu não registro nada. Não vale a pena. É um convite para a mudança. E eu ouço aquilo e não me mudo, eu passo a ser responsável, porque o conhecimento é proporcional à responsabilidade. É igual o médico que diz, olha, este hábito que você está tendo não é bom para a sua saúde. Deixe de fazer. O médico falou, saiu aqui, porque entrou aqui e eu não registrei nada. No outro dia eu estou fazendo a mesma coisa. É só questão de tempo que vai me trazer uma consequência doentia para o corpo,
pela minha rebeldia, por eu não ter ouvido algo que estava me convidando a uma renovação, a uma regeneração de hábitos que eu tinha antigo e que eu não quis me educar. Por isso que Kardec diz que a educação é a renovação de hábitos, é a aquisição de hábitos novos. Porque os velhos já me dizem pelas consequências se eles são bons ou ruins. Se são bons, eu permanecerei com ele. Mas os que não são bons, eu tenho que renovar. E é isso que vem a educação. Por isso que a educação não é dada nas escolas, que apenas dá escolaridade. A educação é dada no lar. Porque é no lar onde nós aprendemos com os pais essa renovação, novos hábitos, que nos educa. Porque é quem convive conosco 24 horas. A escola, a casa espírita, convive conosco, com os nossos filhos, para serem evangelizados durante 1h30, 2 horas por semana. O colégio, os horários que eles passam lá, mas para a escolaridade. A educação verdadeira é dada no lar. É onde a evangelização verdadeiramente se faz pelo exemplo. O exemplo dos pais, que os filhos vão crescendo em conformidade com o que veem, com os exemplos, até o momento que, na maturidade, têm condições de fazer as suas livres escolhas, mas a semente ficou. Ficou porque no lar ele teve um exemplo, ficou porque ele teve um exemplo na casa, na religião, que os pais abraçam, seja ela qual forem, e que os levou para ele aprender. E o seu conhecimento, a sua inteligência ampliou porque lá na escola ele foi aprendendo o mundo, as coisas, foi desenvolvendo. Mas a educação verdadeira não é dada pelos professores, que muitas das vezes nós observamos por esta incompreensão que deixamos os nossos filhos nas escolas para que os professores eduquem. E, na realidade, eles estão apenas escolarizando. Mas Jesus, quando esteve conosco, observou que nós não éramos capazes de aprender tudo que ele poderia nos dizer. Porque nós ainda, crianças, sem maturidade espiritual, não podíamos compreender tudo. Ele falava mais na intimidade com os seus discípulos, seus apóstolos, no colégio apostolar, de algumas coisas com mais profundidade, mas mesmo assim, eles também não poderiam entender tudo. E é por isso que ele próprio declarou que nos mandaria um outro Consolador. Ele falou tudo, mas em termos mais ou menos implícitos, para ser apreendido o sentido oculto de algumas palavras suas. Mistério se fazia que novas ideias surgissem. Quando ele prometeu o outro Consolador, haveria necessidade de que a ciência desenvolvesse, para que, com o apoio da ciência, nós pudéssemos compreender as suas palavras, como no dia de hoje. Falarmos do Evangelho de Jesus hoje, fica muito mais fácil entender as suas palavras, porque a ciência que trata do princípio material, e ele que traz as leis morais para a nossa renovação, que se apoia nas leis que regem também naturais o princípio material, fica fácil entender hoje. Porque a ciência desenvolveu a tal ponto que, quando ele chegou, o Consolador prometido, o outro, chegou numa condição que pôde realmente germinar, frutificar, e está aí há 162 anos, mais de 160 anos, fazendo um voo tranquilo, na linguagem do aviador, um voo de cruzeiro, com tanta turbulência, desde a metade do século XIX, o século XX, como nunca a humanidade teve tantas mudanças em tão pouco tempo, 2 grandes guerras, dizimando vidas, a tecnologia avançando. Estamos aqui há quase 20 anos do século XXI, e durante todo esse percurso, a mensagem de Jesus, a doutrina espírita, que vem resgatar o seu Evangelho, está fazendo um voo tranquilo, sem turbulência. Porque ela, além de ser progressiva, os ensinamentos que nos traz, aquilo que a ciência tem desenvolvido não o altera, ao contrário, vem ajudar a compreendê-lo, para que nós possamos, assim, entender melhor. Porque o próprio Kardec diz que, se no futuro uma verdade nova surgir, porque a ciência a comprova,
A doutrina espírita, que é uma ciência nova, ficará com a ciência, porque ficará com a verdade. Só que até agora, as verdades que a doutrina nos trouxe, a ciência está acompanhando para poder chegar a conclusões que os Espíritos já nos disseram e que Jesus já nos trouxe. Na casa do Pai tem muitas moradas. Isso é uma verdade divina. É o habitat que o Pai colocou para as criaturas e uma verdade que está sendo constatada. O que os homens estão procurando? Vidas semelhante ou igual à terra, que precisa ter água, mas esquecem que o Pai não faz cópia. Deus não faz cópia. Haverá mundos semelhantes à terra, mas não igual à terra. A sua sabedoria é infinita, porque na própria terra, as criaturas que existem nos diversos reinos que nós conhecemos, não tem uma igual a outra. Olhemos a nós mesmos, hoje 7 bilhões e 300 milhões quase de pessoas encarnadas, porque a humanidade da Terra vai mais de 20 bilhões. Olhamos para cada um de nós e as nossas fisionomias têm as mesmas coisas. Mas ninguém é igual a ninguém, externamente, na vestimenta. Falando como espírito imortal, aí é que essas coisas diferenciam muito, porque somos individualidades com legados conquistados ao longo do tempo, apesar de sermos criados simples e ignorantes. E, a partir daí, nós, no nosso crescimento evolutivo, fomos amealhando virtudes, experiências, que nos dá essas diferenciações que hoje nós temos, nos distinguindo como individualidades. Então, a ciência tinha que contribuir poderosamente para que hoje nós pudéssemos e possamos entender Jesus, a sua mensagem. Por isso que a doutrina espírita é uma ciência nova, que vem revelar aos homens, por meio de provas inconfundíveis, irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual, como nenhuma outra doutrina tem explicado. A doutrina espírita nos diz realmente como é a vida no plano espiritual. Não nos ilude, dizendo que tem inferno, purgatório, limbo, etc., que a gente vai ficar dormindo lá o tempo todo esperando de alguém chegar para fazer isso, e outras nos diz como é. Porque quem foi, vivenciou e veio dizer, aqui eu sou feliz. Mas por que você é feliz? Eu sou feliz porque eu pratiquei o bem. E o bem que eu pratiquei foi muito pouco. E aqueles aos quais o bem foi praticado me são tão gratos que hoje eu sou feliz pelo pouco que eu fiz. Aí o outro veio dizer, eu sofri tanto. Mas eu sofri tanto porque eu fui criminoso perante a lei divina. Eu não era a favor da morte, mas eu tinha um problema muito grande comigo. E eu não sabia como suplantá-lo. A dor moral era tão grande que eu fui induzido pelo materialismo de buscar a morte para solucionar o meu problema, porque dizia que com a morte tudo acabava. E eu cometi o crime do suicídio. E a primeira surpresa que eu verifiquei é de que o meu sofrimento continuou, potencializou, eu sofri mais, e eu via e acompanhava as coisas, o meu corpo se deteriorando, e eu sofri tanto durante tantos anos, que eu venho vos dizer que não vale a pena o suicídio. Vale a pena enfrentar as dificuldades com apoio, com a ajuda de outros, para que eu possa, assim, crescer na vida, porque os desafios é que me faz crescer. E eu me responsabilizei perante a lei divina, porque eu tirei a minha vida. E assim cada um veio contar, e todos eles dizendo, somos espíritos imortais. Não viramos santos porque morremos ou desencarnamos. A morte não é isto, a morte é um veículo da vida que nos conduz desta vida para outra vida. Eu estou vivo, ativo. Vocês não me percebem. A esposa, os filhos, os parentes não me percebem porque ainda não têm desenvolvido os instrumentos necessários para me perceber. Mas eu estou próximo, os abraço. E, às vezes, eles sentem minha presença por uma lembrança, por algo que me toca,
ou eu sinto a presença deles, porque é onde eu estou, os seus pensamentos, quando lembram de mim, me evocam e faz com que eu me aproxime deles. Esta é a vida espiritual, uma preparação para que eu retorne à vida material em outro momento, levando comigo essas experiências. Então Jesus nos mostra que as coisas não são sobrenaturais, porque o sobrenatural é aquilo que não está na lei divina. Se o Pai é o Criador de tudo, tudo que provém dele é natural. Sobrenatural é igual ao acaso. Diante de algo que eu não sei explicar, deixei para o acaso, que não existe. A mesma coisa, o que é natural, que eu não sei explicar, eu chamei de sobrenatural. Como se tivesse algo acima e além da lei divina. E não existe. Porque ele é a causa primária, o Criador de tudo, é o Criador incriado. Então tudo é natural, e Jesus veio nos mostrar que tudo é natural. Por isso que ele não fez milagres. Por isso que ele disse, sois deuses e farás o que eu faço e mais do que eu. Agora, é necessário o progresso, o entendimento, desenvolvimento, para que nós possamos assim praticar o que ele fez. Então, quando Jesus alude a essa circunstância, ele vem nos ensinar aquilo que nós precisávamos. E o Espiritismo vem ser a chave fácil para nós entendermos o que ele nos ensinou. E é isso que tem acontecido. Porque é uma ciência nova, que ao mesmo tempo é uma ciência experimental e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, vem nos ensinar a relação entre ambos os planos da vida, entre os espíritos encarnados e desencarnados, entre nós, os encarnados, entre os desencarnados, e essa relação que existe entre todos nós. Mas como doutrina filosófica, vem nos ensinar todas as consequências morais decorrentes dessa relação. Por isso que Jesus nos ensinou a lei áurea, deseja o outro que queres para ti. Dizendo assim, o relacionamento com o outro, que é o próximo, faça aquilo que você quer para você. Porque você está feliz, você está cumprindo a lei de Deus, e a própria gratidão é você fazer ao outro o que você queria para você. Nos ensinando essa vida de relação, porque ele sabe de que esta vida de relação nos traz consequências morais, e nós nos responsabilizamos por ela. Por isso que só o amor entre nós é que nos vai trazer consequências morais amorosas, da perfeição, da bondade, da alegria. Porque se a minha relação não é amorosa, não no sentido do amor sensual, egoísta, que é na vida, nossas imperfeições, mas no verdadeiro sentido de amor como ele viveu, aí nós seremos felizes. Porque a doutrina espírita, ela é uma ciência nova que veio mostrar a nossa natureza, como espírito imortal, a nossa origem, de onde viemos, a nossa destinação, para onde vamos. E quando nós compreendemos isto, a vida se torna diferente. E os desafios se transformam quando a fé tem o tamanho do grão de mostarda, de uma montanha, numa planície, para o nosso crescimento e o nosso aprendizado. Então, a lei do Antigo Testamento, que teve em Moisés sua personificação, a do Novo Testamento tem em Jesus Cristo a sua personificação. Mas o outro Consolador, que viria ficar conosco para todo e sempre, não tem uma personalidade. É uma construção coletiva. É uma doutrina que só ela, como doutrina, fica para todo e sempre. E foi assim que Jesus nos trouxe de volta os seus ensinamentos, fazendo com que os Espíritos viessem trazer o outro Consolador. Porque nenhum espírito se arroga de dizer que o novo Consolador foi ele que trouxe, porque foi um trabalho coletivo. É, de certa maneira, um ser coletivo a doutrina espírita, que vem nos trazer essas informações que nos consola, nos esclarece, nos faz melhor entender a vida. E assim como o Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la,
também o Espiritismo diz: não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. O Espiritismo nada ensina em contrário ao que Jesus ensinou, mas desenvolve, completa, explica, em termos claros, aquilo que Jesus ensinou. Por isto que, com a doutrina espírita e o respaldo da ciência, nós podemos compreender melhor o Evangelho de Jesus no século que nós estamos vivendo. Por isto que o Espiritismo vem cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. Ele, o Espiritismo, é, pois, obra do Cristo, que preside, conforme geralmente o anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na terra. Dias de transição, dias de regeneração. E nós estamos vivendo esses dias, graças a Deus, tendo como referência a doutrina espírita, o Evangelho de Jesus. Que seria de nós passar por estes momentos tão conturbados, mas tão necessários, tão desafiantes, que o nosso desafio é conviver com o mal, a ausência do bem, sem sintonizar com ele. Porque a todo instante estamos sendo convocados ou convidados a participar daquele Deus que a mitologia chamou de Mamon, porque cuidava das coisas de César, das coisas dos homens, para que nós possamos permanecer nas coisas de Deus que estão em nós, na nossa consciência, que não poderemos mais abandonar e esquecer. Temos o dever de avivar estas leis em nós, para que as virtudes que estão dentro de nós se santifiquem. Mas se santifiquem pelo testemunho, pelo exemplo, porque quando nós conhecemos Jesus, não há outra forma que não seja de imitá-lo, sob pena de nos responsabilizarmos pelo conhecimento adquirido e pela rebeldia de, mais uma vez, não seguir os seus ensinamentos. Só que desta feita, nos dias de transição, se assim fizermos, certamente, o próximo habitat do Pai será o compatível com a nossa rebeldia e com a humanidade da Terra. Ir para o local compatível, não por castigo, mas porque a lei divina nos coloca no local certo, pela nossa afinidade, pelas nossas vibrações, por aquilo que somos, no local próprio. Até que um dia nós iremos lembrar da parábola que ele nos disse do filho pródigo, que volta já regenerado, porque não foi capaz de regenerar no lar enquanto o lar progrediu. Ele teve que aprender em outras plagas, porque aquele lar passou à frente. Como um aluno que frequenta o colégio está numa série, e aqueles que estavam acompanhando cresce e passa para a série seguinte, e ele não pode acompanhar porque ele ficou repetente. E se aquele colégio só ensina até aquela série, a próxima série em outro colégio, ele vai ficar naquele colégio porque outros passaram para outro colégio. E é assim a lei divina que vem nos esclarecer nos dias de hoje a bondade e a misericórdia do Pai. Que estas reflexões sobre um simples falar de Jesus, eu não vim destruir a lei, que nos dá condições de falar tanto, que nós possamos estudar o seu Evangelho, versículo a versículo, conhecendo, meditando, sentindo, para podermos testemunhar à luz da doutrina espírita que nos possibilita compreender melhor e mais profundamente as lições de Jesus. Que Ele nos abençoe, nos fortaleça, nos possibilite viver a vida alegres, porque estamos com Ele. Não porque rogamos que Ele esteja conosco, mas porque as leis que estão nas nossas consciências, Ele vem nos lembrar, e nós estamos desta feita nos aproximando dela para podermos vivenciá-las e praticá-las, não mais afastados e abandonados, porque delas não desejávamos por rebeldia praticá-las. Muita paz a todos, Jesus nos abençoe e que possamos, no regresso aos lares,
levar conosco essas meditações, mas que elas não fiquem apenas na lembrança, mas que no dia a dia, nos nossos lares, no trabalho, na via pública, na casa espírita, aonde nós estivermos, que as leis que estão conosco possam cada vez mais serem expostas para que nós possamos nos tornar melhores no momento seguinte do que no momento passado. Muita paz a todos e muito obrigado pela atenção.